Olá, nono ano. Bom dia a todas e todos. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja Bom dia. bem. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem. Vamos começar mais uma aula de Bonjour. geografia. Bom dia. Hoje, dando continuidade ao estudo do Japão, tá? Vamos falar mais algumas características do Japão e... Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? E na sequência, começaremos o final de semana. Da sequência da fala do Japão, claro. Bom, alguém tem alguma dúvida aí do que eu discuti com vocês na última aula? Nós falávamos sobre... falei sobre algumas características naturais do Japão e também falei sobre o envelhecimento da população. Falei sobre os principais centros urbanos japoneses, as principais cidades. Eu tenho até a formação de uma megalópole lá, né, a Tokaido. Falei também um pouquinho sobre a rede de transportes japonesa, que é uma rede aí tão eficiente, foi desenvolvida de maneira contínua, ela é integrada, os vários modais de transporte, eles se complementam, tá? Fazendo disso uma eficiência tanto no transporte de pessoas como também de mercadorias, tá bom? Nesse contexto, restou alguma dúvida? Algo que vocês gostariam de esclarecer antes de eu dar continuidade? Pouca gente na aula, né? Acho que não tem nada não, professor. Beleza, então vamos seguir. Bom, tranquilo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... Deixa eu ver quantas horas aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Espera aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Japão na característica de um país agrícola a uma potência tecnológica. E nesse sentido do desenvolvimento tecnológico, nós vamos falar, claro, do desenvolvimento industrial japonês lá no século XX. Tá? E aí, claro que eu não vou dar conta de fazer isso tudo na aula de hoje, vou terminar na terça-feira. Bom, e daí, professor? O que eu preciso saber inicialmente sobre o Japão no quesito aí de um país agrícola a um país que se tornou uma grande potência tecnológica? Hoje, quando a gente fala sobre qualquer produto japonês, você sabe aí com toda certeza que tem grande tecnologia empreendida naquele produto, naquela mercadoria, né? E altamente confiável, nós sabemos disso, mas nós vamos começar a estudar hoje que nem sempre foi assim. Hoje a gente tem sempre a mania de falar assim, aposto que essa porcaria é chinesa. Né? As pessoas costumam falar muito isso, ou então aposto que esse trem ruim desse jeito veio do Paraguai. Né? Mas antes, num passado não tão distante, a gente falava sobre os produtos japoneses. Né? Eles não tinham essa tecnologia, etc e tal. É isso mesmo, Thaís. Xing Ling, né? Xing Ling em uma horrível alusão sobre os chineses, né? Mas enfim, vamos aqui projetar nossa tela, projetar nossa imagem e vamos falar um pouco ainda do período agrário, agrícola japonês. Então eu preciso aqui compartilhar a tela inteira. Ok, aqui está tudo certo. Vou ocultar isso e vou lançar essa telinha. Bom, vamos lá. O que eu preciso saber aí do Japão, um país agrícola a uma potência tecnológica? A primeira coisa que tem que pensar, pessoal, que o Japão ele foi um país agrícola.
até 1850. Esse negócio mata a gente, né? Toda hora tem que ficar indo e voltando aqui para poder aceitar. Foi um país agrícola aí até o ano de 1850. E quando eu falo um país agrícola, eu quero dizer, claro, que é um país essencialmente agrícola, né? Toda a sua produção estava voltada a gêneros agrícolas. E principalmente aqui nós podemos dar um destaque, e as imagens mostram isso, um destaque na produção do arroz, a chamada rizicultura. Então, rizicultura é a produção do arroz, que era o principal produto, né, a principal produção japonesa até 1850. Bom, o que você precisa saber nesse contexto aí? Que a rizicultura, né, o cultivo de arroz no Japão, ele acontece através de um processo que está aí na imagem também, chamado de agricultura de jardinagem. Jardinagem, professor? Por quê? Lembre-se o seguinte. Vamos lá. Lembre-se o seguinte. Quando você tem um jardim na sua casa, você tem um zelo para tratar com ele. Você utiliza as mãos para poder tratar ali, né, aquele jardim, para cuidar, para colher as flores, para colocar o adubo. Você usa algumas pequenas ferramentas, né, manuais ali para poder operar. Quando a gente fala agricultura de jardinagem, não quer dizer que você criou um jardim, né, como a gente tem na nossa casa, mas quer dizer o quê? Que a jardinagem, né, a agricultura de jardinagem, ela é feita o quê? Principalmente com as mãos. Não utiliza-se máquinas nesse processo. Então, nessa plantação de arroz, na rizicultura, né, as pessoas elas ficam aí, ó, nesses campos alagados, né, colhendo arroz manualmente. Tá? É por isso é chamado de agricultura de jardinagem. E no Japão, justamente por ser um território, que eu já falei com vocês, que não tem tanto espaço, não tem tantas áreas agricultáveis, essa agricultura de jardinagem, ela é feita, esse cultivo é realizado em terraços. Olha aí na imagem. É o que nós chamamos de terraceamento. O terraceamento, pessoal, é isso aqui. Você vai criando esses degraus. Percebam que aqui eles estão alagados, né? Porque é plantação de arroz. E não tem nem como você operar máquinas aqui. As pessoas têm que ficar aqui de forma manual. Deixa eu ver. Existe sim, Pedro, a agricultura de jardinagem em larga escala. Não no Japão, né? Não no Japão. Tá bom? Bom, e daí, professor? Nós temos que pensar que isso tudo aqui tem um problema. Isso tudo representa um problema para o Japão. Por quê? Nós temos no Japão uma limitação territorial. Já falei isso com vocês aqui. Limitação territorial. Essa limitação territorial acaba causando no Japão poucas áreas agricultáveis. Então nós temos poucas áreas agricultáveis no Japão, justamente por uma limitação territorial. E isso representa um grande problema para o Japão, um país que essencialmente era agrícola. E aí, professor? E daí? Bom, o que acontece? No contexto atual, já que o Japão ele apresenta aí
poucas áreas agricultáveis, né? Uma limitação territorial. Percebam aqui, eu coloquei um mapa aqui ao lado para vocês, percebam a limitação territorial do Japão. Essas áreas mais escuras são áreas onde eu tenho altitudes elevadas. Nossa, deixa eu ver quantas horas aqui. Eu acho que não vou deixar ninguém entrar na aula mais não. 10h55? Possível. Vamos lá. Olha só. Nós temos aí áreas de elevada altitude. Percebam aqui, né, as altitudes, tá? Olha só. Nós temos aqui as áreas mais escuras. Quanto mais escuro, mais alto. Então, nessa ilha do norte aqui é praticamente tudo áreas elevadas, sem contar que o clima aqui não é favorável à agricultura. Nós temos aqui, na maior parte... Vocês estão de brincadeira comigo? Só pode. Bom, agora vocês são testemunhas. Estou falando oficialmente aqui, não aceito mais ninguém entrar na aula. Pode chamar o tanto que foi. E se, aliás, posso até aceitar, mas vou lançar pauta a partir de agora. Olha aqui. Nós temos, então, elevadas altitudes, né, em quase toda a porção da ilha. Perceba o meio aqui do Japão, é todo de montanha. Então, eu tenho poucas áreas agricultáveis, né, que são as áreas aqui de verdinho, aqui, ou essas áreas de amarelo, que tem uma altitude um pouco considerável. Só que essas áreas já estão ocupadas o quê? Por pessoas, né? Então, pelo processo de urbanização. Então, eu tenho pouquíssimas áreas agricultáveis no Japão. E o que acontece? Essas poucas áreas agricultáveis, no contexto atual japonês, agora falando do presente, no contexto atual, nós temos o quê? Uma produção insuficiente para atender a demanda da população. Atender a demanda. Demanda interna. Isso é um problema, né? Já que o Japão não consegue produzir alimento para todos, o que ele tem que fazer? Importar. E aí estão alguns exemplos do que os japoneses importam aí, porque não conseguem produzir, não conseguem abastecer toda a demanda interna. E isso tem uma consequência muito grande se você for parar para analisar. Quando a gente pensa aqui, ó, que justamente por ter poucas áreas agricultáveis, a produção ser insuficiente para atender a demanda interna, isso significa que o Japão, já que ele tem que importar os alimentos, ele tem que comprar de fora, eu tenho um aumento do custo de vida. No país. Ou seja, viver no Japão é muito caro, tá bom? Viver no Japão é algo muito caro, tá? Porque a maior parte do que você está comendo ali está vindo de fora. E comprar significa que encarece o produto na hora de você revender ele. Então isso tem aumentado demais o custo de vida no país, tá? Ainda falando um pouco sobre a agricultura moderna, se antes, né, nós tínhamos a presença aí, essencialmente agrícola através da risicultura, né, a plantação de arroz através dos terraços, né, o terraceamento no Japão, hoje então no contexto atual, primeiro eu tenho que pensar que existe uma produção insuficiente para atender a demanda interna. E isso acaba elevando o aumento, né, do custo de vida no país. Uma outra coisa muito interessante que tem ocorrido no Japão atualmente na questão da agricultura é aquela que é feita, a agricultura que apresenta, né, que existe hoje, é uma agricultura, claro, justamente por agricultura, não sei se deve mais, agricultura com
alto nível tecnológico. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, o Japão não tem espaço para plantar. E nas poucas áreas agricultáveis, nos poucos lugares que eles têm que plantar, eles têm que produzir relativamente bem, né, para poder diminuir essa insuficiência aqui, ó. Então eles têm que produzir muito, e com isso eu tenho na agricultura um alto nível tecnológico, e essa tecnologia que é empregada no campo, na área de produção japonesa, ela é sobretudo financiada pelo governo. O governo acaba financiada pelo governo. Isso, nós damos um nome disso, né? Quando o governo ele vai ali financiar, ele vai articular com o produtor para poder conseguir produzir mais e em menor preço. Subsídio. Já ensinei isso para vocês também. Subsídios. Então o governo japonês acaba dando muitos subsídios para os fazendeiros, vamos dizer assim, para que eles consigam, né, comprar, utilizar tecnologia e manter a agricultura com uma boa produtividade como forma de diminuir essa insuficiência na produção de alimentos e, portanto, diminuir também o custo de vida no país, já que eles vão ter que importar menos produtos. Para vocês terem uma ideia, o Japão, eles estão investindo tanto em tecnologia que hoje, em muitas áreas no campo japonês, você tem uma pessoa só controlando tudo através de drones. Outra coisa que saiu esses dias não, já tem alguns dias, numa revista, mostrando que os japoneses, como eles não têm solo para plantar, os caras desenvolveram um gel que tem a mesma função da terra, a mesma função do solo. Esse gel com os nutrientes ali, então eles estão cultivando alimentos em um gel, porque não tem terra para plantar. Não tem áreas agricultáveis como o Brasil. Olha que doideira, olha a tecnologia que os caras estão empregando. Tá? Os japoneses fazem muito... Oi. Que você falou que aumentou o nível tecnológico, mas antes eles usavam lá a jardinagem porque não tinha espaço, alguma coisa assim que você falou para as máquinas, né? Não, mas esse tipo de agricultura, você não utiliza máquinas, entendeu? Que chama-se agricultura de jardinagem, tá? Você faz o trabalho manual. Mas continua assim mesmo depois do aumento do nível tecnológico? Sim, porque o arroz tem que ser cultivado só dessa forma. Não tem jeito de ser cultivado de outro jeito. Tá? Ah, tá, entendi. Bom, e aí, olha só, os caras plantam em um gel. Pra vocês terem uma ideia. Os japoneses fazem muito uso dos alimentos transgênicos, geneticamente modificados. Tá? Eles utilizam muito a questão dos fertilizantes, de agrotóxicos, porque eles não podem perder produção. Eles não podem ter uma praga, por exemplo, que foi lá no meio do ano e acabou com a produção, por exemplo, sei lá, de milho dele. Porque a insuficiência aumenta. Mas uma diferença muito grande em relação ao Brasil, que existe um controle muito grande dos fertilizantes, dos transgênicos, dos agrotóxicos que são utilizados. Por quê? Lembra que eu falei nas primeiras aulas lá, que o Japão tem um cuidado muito grande com a questão da saúde, as pessoas vivem muito. Então, eles controlam muito. No Brasil aqui é liberado, né? Põe o tanto de agrotóxico que você quiser. Vamos dizer assim, no Japão, não. Tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no bate-papo. Eu acho que na Europa eles não colocam nada de transgênico com esses negócios. Na Europa eles colocam muito pouco, tá? Muito pouco, tá bom? Então, ainda existe, né? Já respondi. Subsídio, tá, Pedro Tolentino? Subsídio. Uma outra característica da agricultura atual também. Bom, o que está acontecendo com o Japão? Nós estamos tendo lá uma redução da dependência do arroz. Por quê?
eu não falei com vocês que a população japonesa ela está em processo de envelhecimento? Então nós temos ali aquele grupo de adultos que estão passando para a fase idosa. E como o Japão está importando muitos alimentos, né? Esses jovens estão dando preferência, os jovens assim, né? Abre aspas, né? Essas pessoas mais jovens estão dando dependência, esqueci a palavra. O que eu falei? Preferência. Preferência, isso. Estão dando preferência para outros tipos de cultivo, tá? Então há uma redução da dependência do arroz. E aí tem o quê? Eles têm investimento em outros cultivos. E aí isso é interessante porque lembra que aquelas grandes áreas alagadas que eu mostrei para vocês aqui, olha, para o plantio de arroz, eles estão diminuindo a produção do arroz, você pode agora colocar outros cultivos nessa época e diminuir também a dependência, a insuficiência alimentar. Então, investimento em outros cultivos, principalmente aqui, ó, na fruticultura, tá? No trigo. Quer ver um bom exemplo aqui da fruticultura japonesa? Você come aí, ó, muitas vezes no seu dia, a famosa maçã Fuji. Já viu lá aquela maçãzinha? Você compra no sacolão? É uma maçã japonesa. Por quê? Foi se diminuindo a dependência do arroz, permitiu que eles cultivassem outros produtos. E aí eles começaram a cultivar maçãs, por exemplo, fazendo parte aí da alimentação japonesa. Professor, Oi. mas se eles têm produção insuficiente, tipo, como que eles estão até exportando coisa? Não, mas não significa que eles estão exportando. É uma maçã do modelo japonesa, né? Mas ela é plantada aqui. Ah, tá. Tá bom? Vamos lá. E aí, o que mais que eu posso falar? Uma outra coisa referente aí a essa questão agrária japonesa é que eles são muito conhecidos aí pelo seu extenso litoral, né? Percebam aí, não está dando para ver direito que eu rabisquei tudo, mas o Japão ele tem um extenso litoral. E esse extenso litoral favorece a atividade pesqueira. Então, ó, favorecimento da atividade pesqueira. Opa. Você até tinha falado que eles priorizam o peixe para carne vermelha. Só que pesqueira, isso aqui é um ponto, tá? Não é assim então. Só que tem um problema, né? Aqui, ó. Problema, você vê bem grandão aqui. Problema. O problema tá aqui nessas imagens, ó. O Japão é um dos poucos países que ainda faz a caça da baleia, que são amplamente preservados no mundo aí. O Japão foi o único país que não ratificou a assinatura do tratado aí, né, para não caçar baleia. E eles caçam muito, tá? Tanto que hoje o Japão ele tem até uma restrição aí das organizações internacionais, dizendo assim, ó, você quer continuar caçando baleia? Tudo bem, mas você pode caçar só no seu mar aí, na sua costa. Se você for pego, por exemplo, a tantos metros aí, né, do seu litoral caçando, você vai sofrer sanções, porque a pesca se tornou predatória. Não estou conseguindo falar hoje. Predatória, tá? Porque eles caçam muita baleia. Faz parte da alimentação, principalmente das pessoas mais velhas, tá? Durante o período da guerra, um pouco antes que o Japão ainda ele tinha a restrição maior ainda alimentar, faltava muita comida e eles baseavam a sua alimentação principalmente na carne da baleia, tá? E na utilização do óleo da baleia, aquela coisa toda. E aí eles ficaram muito dependentes disso, principalmente os mais velhos. E aí, claro, os governos, né, os políticos atuais, para manter essa parcela da população satisfeita, que é muito grande, já falei com vocês, os idosos, eles acabam aí
autorizando essa pesca da baleia. Olha que interessante esse vídeo, curtinho aqui, vou mostrar para vocês. Peraí. Vamos lá. Olha que interessante aí, da BBC. Espera um minuto. Pois não. Por que o Japão não faz algo justamente para consumo? Tipo, fazer um lugar especificamente para reprodução de baleias para consumo, sei lá. Eles não matariam baleias. Eu acredito não ser possível, né? Você viu lá quantas baleias eles mataram só nessa temporada aí? Como você vai criar esse monte de baleia num lugar só? Eu lembro que baleia não é um peixinho de aquário, né? Pequenininho, muito grande. É claro que é, só se alimentar ele. Bom, não é assim não. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. E aí vamos continuar falando. Só que agora nós vamos falar um pouquinho... Tudo entendido dessa parte aí que eu falei com vocês? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento industrial japonês no século XX. E aí vamos lá. Falei das baleias, mostrei um belo vídeo. Vamos falar do desenvolvimento industrial que começou a ocorrer no Japão no final do século XIX. Numa era, vocês já devem ter ouvido falar, que o desenvolvimento industrial japonês começou numa era chamada Meiji. Era Meiji. Tá? Essa era Meiji que ocorreu de 1867 até 1912. E ela teve como figura principal esse cara aqui, o imperador japonês. Olha que nome chique para você usar. Até num cachorro, né? Porque eu acho muito chique. Não que eu estou diminuindo o nome dele, tá? Porque muitas vezes, aliás, o cachorro vale mais que muita gente, né, na verdade. Ó, o nome desse cara era Mitsuhito. Mitsuhito. Eu não sei se escreve assim não, tá? Tô só inventando aqui umas letras aqui japonesas. Mitsuhito. E olha só, não tem nada a ver, tá? Com o que eu escrevi aqui. E aí, o Mitsuhito era o imperador, né, que inaugurou a chamada era Meiji, tá? O Mitsuhito, ele era, vamos dizer assim, do clã, da família Meiji, tá? E aí ele deu início ao desenvolvimento industrial japonês. Só que para eu entender como ele desenvolveu industrialmente o Japão, eu tenho que voltar no passado antes dele assumir, né, como aí o imperador. E o que estava ocorrendo no Japão? O Japão, nessa época anterior ao Meiji, ele era um país feudal. Tá? Um país feudal, onde, o que eu quero dizer? Onde o regime político e o regime militar do Japão, ele funcionava através do shogunato. Os shogunatos, pessoal, eles controlavam o país, né? A política, militarmente, eram os militares, né? Os shoguns aqui são conhecidos como samurais. Tá? Eram eles que faziam um controle
do território japonês. O Japão era um país extremamente fechado para o mundo e os shogunatos faziam esse controle aí. E o imperador, claro que existia nessa época o imperador do Japão, ele não tinha tanto poder, tá? Ele era mais um título apenas, mas quem controlava eram os shogunatos, que mantinham uma raiz completamente feudal no Japão, tá ok? Só que isso começou a mudar em 1850. Por que que começou a mudar em 1850? Lembra que eu falei, se o Japão era um país feudal, era um dos poucos países do mundo que eles não tinham abertura, eles não aceitavam estrangeiros, eles não comercializavam, eles não tinham qualquer relação diplomática com outro país. Mas em 1850, várias embarcações dos Estados Unidos da América, sob o comando desse cara aí, chamado Comodoro Matthew. Não sei se tem um H. Tem. Matthew C. Perry. Esse cara aqui, em 1850, ele parou com os navios, os canhões, todos os Estados Unidos, virado para o Japão, posicionou os navios de guerra dos Estados Unidos de frente para o Japão e falou o seguinte: Japão, ou vocês abram os portos, ou vocês abram os portos para o mundo comercializar, para os produtos dos Estados Unidos e do mundo entrar no Japão, ou eu vou destruir esse lugar aqui com os meus navios. E aí, então, em 1850, através desse Comodoro aí, nós tivemos uma abertura econômica forçada do Japão, tá? Quem assumiu como imperador nessa época aqui, dessa abertura forçada, foi, deixa eu ver aqui, vamos voltar aqui. Quem assumiu aqui nessa época aqui foi o que eu falei com vocês, o Meiji Mitsuhito, aquele que eu mostrei a foto lá, Mitsuhito. Ele que assumiu. E aí, é claro que os shoguns, o shogunato lá, não estavam gostando dessa história da abertura do Japão, porque eles poderiam perder os seus valores, perder a sua cultura, a sua tradição. Eles queriam se manter fechado. E o Meiji Mitsuhito, ele não teve opção, né? Ou ele abria economicamente o Japão para o mundo, ou esse carinha aqui, a mando dos Estados Unidos, né? Dos navios de guerra dos Estados Unidos, ele ia bombardear o Japão inteiro. E aí, esse imperador, né, o Meiji Mitsuhito, que ficou no poder de 1852 a 1912, ele criou uma série de modernização e abertura comercial do Japão, tá? E aí deu-se início ao que nós chamamos aí da Revolução Industrial Japonesa. E é aí que o Japão começa a se industrializar, porque muitas coisas começaram a entrar no Japão nesse contexto. Vou te mostrar um belo exemplo aqui para dizer sobre essa disputa entre os shoguns e também a era o Meiji. Olha aqui, deixa eu parar minha apresentação. Hoje eu estou cheio aqui de coisas para mostrar para vocês. E nós vamos ver aqui. Isso aqui, está chovendo muito aqui em casa agora. Tomara que dê para escutar. Vamos lá, olha que legal. Mostra um pouquinho dos shoguns aí, ó. Apparently, this is the only job for which I am suited. For 6 months' work, I am to receive 3 years of captain's pay, teaching Orientals to soldier.
What can the general tell me about this man, this samurai, Katsumoto? Olha os Shoguns. We will pay you $400 a month. So what do you say we put the past behind us? Assume firing position! Assume firing position! What is your name? Almonte You Fuji. kept me alive just to speak English? Then what do you want? To know my enemy. あの万人を何を生かしておくのですか。あやつは腹切るべきです。出て行ってもらってください。もう耐えられません。I have questions. Questions come later. またか。それはなぜここにいるのかようわからんのだ。Arigato. 僕は悪い？茶碗。 No, so fast. You gotta get the ball. When I took these, you were my enemy. Mas se não, tranquilo. Esse filme é muito bom. Eu não sei se deu para escutar alguma coisa aí, né, para vocês. Bom, eu consegui. Agora eu percebi que quem estava atuando era o Tom Cruise. É o Tom Cruise, é o filme O Último Samurai, que conta um pouquinho dessa questão aí dos Shoguns e a era Meiji entrando no Japão. Depois recomendo assistir. Bom, vamos voltar aqui para acabar nossa aula. Você falando em Era Shogun, acho que, pelo que eu entendi, né? Eu não É estou meio de um citando jogo nada. chamado- Não estou citando nada. Putz. Porque, bom, pessoal, nós temos aí, ó, deixa eu falar. E aí, quando o Japão começou essa revolução industrial, aconteceu um problema nisso tudo. Por quê? O Japão começava a precisar, então, de muita matéria-prima. Eles não tinham matéria-prima no território deles. Estou falando isso aí desde o início da aula. E aí, quando na era Meiji eles começaram a sua abertura, a sua revolução industrial, e eles começaram a precisar de muita matéria-prima, houve um estímulo ao militarismo. E ao militarismo eu quero dizer ao imperialismo japonês. Olha aí, a solução encontrada pelos japoneses para poder suprir a falta de matéria-prima para eles foi o quê? Conquistar novos territórios. E eu apresento para vocês todo o império japonês aí no qual ele conquistou. Olha só, o Japão para isso, ele entrou em guerra. Nós tivemos a guerra sino-japonesa em 1894 a 1995, principalmente para poder, na produção de energia, nessa região aqui, ó, da Manchúria, na China, o Japão ganhou. Depois nós tivemos a guerra do Japão contra quem? Ó? Rússia, a guerra russo-japonesa. Por quê? O Japão estava invadindo mais ainda a região da Manchúria, que também pega uma parte da Rússia, e a Rússia foi tentar defender. Era a época do czar Nicolau II, Romanov, já contei para vocês. E aí, a Rússia foi entrar aqui e tomou um sapeca do Japão. O Japão conquistou esse território da Manchúria, que inclusive pega aqui a região que é da Rússia. Depois nós tivemos também um dos exemplos, o Tratado do Japão-Coreia, né, de 1910 a 1945, no qual o Japão ocupou, já ensinei para vocês, militarmente a Coreia. O tamanho do território do Império Japonês aí, pessoal, quando ele começou o seu imperialismo,
chegou a mais ou menos 7.400.000 quilômetros quadrados. Isso é o tamanho do Brasil, tá? Só que ele conquistou aí. E é claro que esse expansionismo japonês vai trazer uma consequência muito grande durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Por quê? Durante a Segunda Guerra Mundial, na tentativa de evitar perder esses territórios ocupados pelos japoneses, esse carinha aí, ó, o imperador do Japão, que era neto do Mitsuhito, que eu falei a vocês, o imperador do Japão aí, o Hirohito, ele começa o quê? Ele entra, ele se torna um membro do eixo, né, junto com a Alemanha e a Itália, para poder ter a manutenção dos seus territórios, né, ocupados aí, principalmente o território ocupado pela China, ocupado na China, né, quer dizer, e o desfecho disso tudo, nós já sabemos, o Japão perdeu, mas como consequência ao Japão perder essa guerra, nós tivemos aí o uso, né, dos ataques nucleares em 1945, no dia 6 de agosto em Hiroshima e no dia 9 de agosto em Nagasaki. E aí com isso, no dia 2 de 9 de 45, o Japão faz a sua assinatura da rendição, né, ali da guerra. Percebam como que tudo está ligado na história japonesa, e é tão curta, né, que inclusive levou e fez eles entrarem na Segunda Guerra Mundial. Vou apresentar uma outra coisa para vocês aqui rapidamente, que fala sobre Hiroshima e Nagasaki. Dá uma olhada. Aí a gente acaba a aula. No dia 6 de agosto de 1945, Hiroshima entrou para a história por um motivo devastador. A cidade foi destruída por uma bomba atômica lançada pelos Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial estava no fim. A Alemanha já havia se rendido alguns meses antes, mas o Japão recusava ceder às exigências dos aliados. Em discurso na TV, o presidente americano Harry Truman avisou que uma bomba destruidora havia sido lançada. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Aproximadamente 135 mil pessoas morreram em Hiroshima, metade durante a explosão, o restante por causa da radiação nos meses seguintes. 3 dias depois do ataque, foi a vez de Nagasaki ser alvo de mais um bombardeio que matou pelo menos 50 mil japoneses. Historiadores afirmam que as bombas foram uma maneira de encerrar a guerra, mas também serviram para mostrar à União Soviética o poderio militar americano. No dia 15 de agosto, o Japão se rendeu e um novo capítulo da história começou, a Guerra Fria. Now I am become death, the destroyer of worlds. Legal, né? Então é isso, pessoal. Deixa eu fazer a chamada aqui. Espero que tenham gostado dessa aula. 9º ano, vamos lá. Nossa, está chovendo muito. Tá caindo o céu aqui. Eu tive que sair correndo para fechar as janelas. Uhum. Vamos lá. Eu também te saí recando planta, tudo aqui. Eu tô passando roupa ainda, nossa. Tá doido. Vamos lá, alguém me responde se eles responderem só no chat, tá? Angélica. Beleza. Presente. Ana Carolina de Paula. Presente. Ana Clara. Presente. Arthur. Christopher. Presente. Davi. O Arthur mandou agora no chat e presente. Dayan. Manda no chat. Eduarda Peterson. Presente. Enzo. Manda no chat. Mandou no chat? Sim. Tá presente ou não, gente? Enzo? Tá presente. Ele mandou no chat. Fernanda. Presente. Gabriel Costa. Gabriel Diniz. Gabriel Lucas. Presente. Giovana.
Manda no chat. Guilherme. Gustavo. Guilherme manda no chat. Presente. Henrique. Manda no chat. Isabel. Presente. Isabela. Manda no chat. João Paulo Fonseca. Presente. João Presente. Paulo Oliveira. Julian. Presente. Caio. Presente. Lucas. Maria Eduarda Miranda. Manda no chat. Maria Eduarda Paiva. Presente. Marina. Presente. Pedro Augusto. Manda no chat. Pedro Tolentino. Presente. Thaís. Presente. Vitor Roberto. Presente. Vitor Yukio. Vitória. Presente. Wendy. Wendy tá aí não? Então vamos lá. Pessoal, então muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo final de semana para vocês. Bom descanso. E na terça-feira nós nos encontramos novamente, tá bom? Valeu então. Tchau pra vocês. Tchau, pessoal. Obrigada pela aula. Obrigado pela aula. Até. Obrigada pela aula.